Olá, tenha um excelente e abençoado dia, começando mais uma semana comercial, porque a semana já começou ontem, né? O dia de domingo é o primeiro dia da semana. Eu sei que você já consagrou esse tempo a Deus como o primeiro dia, com primícias. Sei que você já celebrou a Deus ontem, esteve descansando também, esteve com sua família. Esse é um dos princípios poderosos que a gente tem que colocar em prática se nós queremos ter um ano diferente. Eu volto a insistir aqui no que eu falei ontem sobre princípios. Muitas vezes a gente quebra princípios e depois não sabe por que a nossa vida não está fluindo como deveria fluir. Todas as vezes que você obedecer aos princípios da palavra, você vai contar com a bênção de Deus sobre você. E esta bênção, segundo Salomão escreveu em Provérbios 10, 22, é esta bênção que enriquece e não acrescenta dores nem desgosto. E eu sei que você já deve ter notado isso no mundo, na história do povo hebreu, do povo judeu, do povo de Deus, que há uma marca sobre a vida deles, sobre as gerações que vêm desde Abraão. Uma das marcas desse povo é a prosperidade. Eu quero tocar num assunto com você hoje que eu tenho certeza que vai abrir os seus olhos para algo muito importante, que é a provisão para uma vida abundante que Deus tem separado e pensado e projetado para cada um dos seus filhos. Porque hoje, apesar de você não ser judeu, mas em Cristo Jesus, todas as promessas que Deus tem para o seu povo se tornam realizáveis. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 1:20 que todas quantas promessas de Deus têm em Jesus o sim e o amém. Ele também escreve, falando ao livro de Gálatas, na igreja da Galácia, dizendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito no nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Então, assim como Deus está honrando, e você está me acompanhando aqui em Deuteronômio, toda hora Deus está relembrando que tudo aquilo que Ele está fazendo para o seu povo, para levá-los para uma terra boa, que manava leite e mel, uma terra de prosperidade, uma terra de paz, era em função do que Ele havia prometido a Abraão. O mesmo acontece conosco. Nós estamos debaixo desta mesma bênção. E aí nós precisamos, para que esta bênção seja execuível na nossa vida, nós precisamos praticar os mesmos princípios. Porque você não pode olhar uma pessoa de sucesso e olhar somente o sucesso dela sem ver o que está por trás do sucesso dela. Que hora que ela acorda, o que ela come, quais são as suas práticas, quais são os seus valores, os princípios que ela adota na vida. Se você só olhar o resultado e querer o resultado sem praticar os princípios que ela praticou, você não vai obter os mesmos resultados. Então eu quero falar com você hoje um dos segredos, tem outros, eu vou compartilhando ao longo da caminhada aqui, um dos segredos principais da prosperidade do povo judeu, um deles. Aqui em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22, diz assim: separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite. A primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome. Para quê? Para que aprendam a temer sempre o Senhor seu Deus, em toda a terra que vais entrar a possuir. Então, um dos segredos que o povo de Israel e o povo judeu pratica até hoje, e que traz a eles prosperidade, porque é um princípio, é o princípio de separar o dízimo de tudo o que eles produzem. Tudo. E o propósito do dízimo é para que eles aprendessem a expressar que Deus vinha em primeiro lugar na vida deles, para que aprendam a temer sempre o nome do Senhor seu Deus. É por isso que Provérbios 3:9, o
o sábio Salomão, também descendente do povo judeu, ensina que nós devemos honrar. Provérbios 3, 9 e 10 na versão da Bíblia Mensagem diz: honre o Eterno com tudo o que você possui. Dê a ele o primeiro e o melhor. Seu celeiro se encherá até não dar mais, e seus barris de vinho transbordarão. Então, se você quer viver uma vida próspera, Deus está ensinando o seu povo aqui: separem, consagrem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. No caso do povo hebreu aqui, a renda deles e a riqueza deles vinham da colheita que eles teriam. E a colheita de uma terra, você sabe disso, via de regra, dá uma vez por ano. Então Deus está dizendo: na hora que vier a colheita, vocês separem para mim o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. E façam isto para que vocês aprendam, seus filhos aprendam a temer sempre ao Senhor e colocar Deus em primeiro lugar. E Salomão vem e reforça dizendo: honre ao Eterno com tudo que você possui, dê a ele o primeiro e o melhor. E eu quero ler para você um trecho de um livro interessante que nós temos estudado aqui na nossa comunidade, na Zona Sul, que é o livro do Chris Vallotton, falando sobre pobreza, riqueza e prosperidade. E ele cita um mestre na palavra chamado T.D. Jakes, que ele exemplifica a questão do dízimo como uma oportunidade magnífica de franquia. Eu vou ler para você um trecho do livro que eu creio que vai trazer mais lucidez a todos vocês. E ele cita o seguinte, que nos Estados Unidos, uma franquia do McDonald's, por exemplo, custa $2 milhões e mais 8% das vendas totais do seu negócio por todo o tempo de franquia. Você paga 2 milhões para ter a franquia do McDonald's e ainda por cima você paga mais 8% das vendas totais do seu negócio para o franqueador. Aí então ele comenta que Deus, o T.D. Jakes, ensinando que Deus é o maior franqueador do universo. E ele diz o seguinte, que você pode fazer de Deus seu sócio por apenas 10 centavos. Deus tem franquias disponíveis apenas por 10 centavos. E ele diz, né, você gostaria de entrar no negócio de Deus, do universo, por apenas 10 centavos? Vocês teriam de ser tolos para não quererem trabalhar com Deus, que conhece o futuro e possui gado em milhares de colinas. E aí ele diz que na medida que Deus se associou ao povo de Israel, ele garantia a prosperidade dele, porque a terra era de Deus, uma terra que manava leite e mel. Metaforicamente, ele franqueou a terra para eles. Deus garantiu condições favoráveis para a fazenda deles, para serem produtivas. Deus abençoava o solo, Deus dava a terra, abençoava o solo, fazia chover no tempo certo, fazia o sol brilhar na intensidade certa para as suas plantações e assim por diante. Por outro lado, o povo de Israel iria prover o trabalho cultivando o solo, podando as videiras e fazendo as colheitas. O negócio de franquia de Deus era com eles de 90 por 10. Os fazendeiros ficavam com 90% do lucro, enquanto Deus pedia apenas os 10% para eles. Como o filântropo supremo, Deus queria que sua parte dos lucros fosse dada aos sacerdotes que supervisionavam o seu povo, mas os fazendeiros pararam de fazer parte de seus pagamentos de franquia para com Deus e, em vez disso, gastaram aquele dinheiro consigo mesmo. Como você pode ver nas passagens citadas, nosso Pai Celestial não estava feliz com eles furtando ao Senhor. E ele relembra aqui o texto de Malaquias, capítulo 3, quando o povo de Israel começou a roubar a Deus, não pagando a ele a franquia da terra,
conforme ele tinha previsto lá em Malaquias capítulo 3, versículo 8, onde diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto do vosso trabalho. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão prósperos, felizes e abençoados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Então é este o princípio que eu queria deixar com você hoje pela manhã. É a franquia de Deus. Quando você hoje leva a sério esse princípio e separa 10% apenas daquilo que é a sua renda, como primeiros frutos da sua colheita. E hoje a nossa colheita é diferente, nós não trabalhamos no campo, a maioria de nós. Separa isso e oferece a Deus o primeiro e o melhor. O mesmo que aconteceu com o povo judeu e acontece até hoje, vai acontecer sobre você. Eu devo falar desse tema porque esse tema é importantíssimo. Se você quer ter um ano diferente, eu devo continuar falando dele nos próximos dias, nas próximas semanas, porque daqui por diante em Deuteronômio Deus vai repetir muito isso, porque era um princípio que ele cravou no coração do povo judeu e que trouxe prosperidade e abundância a esta nação poderosa e que nós devemos imitar. Pai Celestial, ajuda-nos à prática desse princípio para que sejamos prósperos e abençoados. Ajuda-nos a lembrar, Pai, que tudo vem das Tuas mãos. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Nós somos apenas parceiros Teus, franqueados nessa terra para cuidar bem dela, porque a garantia vem das Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Faça um excelente e abençoado dia. Faça uma excelente e próspera semana e um próspero ano andando nos princípios da palavra de Deus. E até amanhã.